E aí galera, resolvi gravar esse vídeo rápido antes de postar a minha participação no Campeonato Brasileiro de Drift para explicar como funciona um campeonato de drift, já que muitas pessoas que me seguem, até mesmo aqueles que praticam drift, mas nunca competiram, têm algumas dúvidas de como funciona um campeonato de drift. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou usar de exemplo o Campeonato Brasileiro de Drift, que foi o que eu competi. Foram 2 dias, sendo o primeiro dia o dia das qualificatórias. Pela manhã acontecem os treinos para acerto de carro, acerto de suspensão, conhecimento do traçado e da linha a se fazer para a qualificatória, onde os juízes determinam os clipping points. Os clipping points são os pontos pré-determinados pelos juízes onde se deve passar com a traseira ou a dianteira do carro. Por exemplo, na curva 1, o juiz coloca um clipping point na parte de fora da curva e, digamos, na curva 2, na parte de dentro da curva. Então, na curva 1, passando com a traseira na parte de fora da curva e na curva 2, com a dianteira bem na parte de dentro da curva. Outros critérios que definem a pontuação na qualificatória são como a angulação do carro durante as curvas, a velocidade, a quantidade de fumaça e a correção no volante ou com freio de mão que o piloto faz para corrigir algum erro de traçado. Cada piloto tem direito a 4 voltas de qualificatória, sendo a ordem dos pilotos do número 1 em diante. Após cada piloto ter feito as suas 4 voltas de qualificatória, ficando a volta de maior pontuação, escala-se o vencedor da qualificatória em diante e então é feito as chaves para o dia seguinte. O segundo dia é o dia das batalhas. Onde são formadas as chaves aleatórias, ou dependendo do campeonato, as chaves são montadas conforme a colocação do piloto na qualificatória. Na qualificatória se classificam 32 pilotos. No caso do Campeonato Brasileiro, participaram 24 carros. Então todos os carros que participaram da qualificatória foram classificados para as batalhas. A chave das batalhas é feita da seguinte maneira: os 16 primeiros pilotos estão classificados direto para as oitavas, enquanto do 16 em diante, que no caso eram 24 carros, caem para a repescagem. No segundo dia é o dia das batalhas, que acontecem da seguinte maneira: primeiro o carro vai na frente e depois atrás, sendo 2 voltas. Quando você está na frente, tem que se manter a maior distância possível do carro que está atrás, sem prejudicar a linha do traçado. Isso é, se você fizer a linha toda por dentro, você vai fazer provavelmente um traçado bem rápido. Porém, os juízes vão avaliar isso, uma vez que se você fizer tudo por dentro, é muito mais fácil de se distanciar do oponente do que se você fizer a linha abrindo bastante, que nem na volta de qualificatória. Quando você está atrás, tem que manter a menor distância possível de quem está na frente. E dessa vez não importa a correção com volante, com freio de mão, o importante é manter a distância mais perto possível de quem está na frente, sem prejudicar o ângulo do carro também. No segundo dia as batalhas começam pela repescagem, os vencedores então entram na chave e vão acontecendo as batalhas até chegar nos vencedores. A premiação do Campeonato Brasileiro de Drift esse ano está acontecendo da seguinte maneira: o primeiro lugar recebe R$8.000, o segundo lugar R$4.200 e o terceiro R$1.500. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, tenham tirado todas as suas dúvidas. Não esqueçam de dar aquela avaliada no vídeo e não se esqueçam, todo sábado às 2 horas tem vídeo novo no canal. Não esqueça de deixar seu comentário, seja avaliando o vídeo, pedindo alguma dica, tirando alguma dúvida ou pedindo que eu faça um vídeo referente a algum assunto, seja ele de drift, simulador
ou até mesmo de carro, preparação. É isso aí, valeu e até mais! E aí galera, eu tô fazendo aqui a mala. Agora são 4 da tarde, ainda vou tomar um banho, vou aqui para o aeroporto. A mala com os equipamentos. Agora eu tô embarcando aqui no avião.